Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 24 de março de 2014, são 19 horas e 50 minutos, 25 graus na cidade de Alto. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, no seu item 5, desenvolvimento da psicografia, que diz o seguinte: mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão. E o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que neles tomava, mecânica e espiritualmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, evidente quando duas ou três pessoas tocam ao mesmo tempo a mesma cesta. Seria necessário entre elas uma concordância de movimentos realmente fenomenal. Seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Outro fato não menos original vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta. E a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Seria, pois, necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes, e sobretudo que ela pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do alcance intelectual do médium. Este, de resto, geralmente, não tem consciência do que escreve. E, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, por fim, que a cesta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais
que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não. Esse é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos por enquanto a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências, e vejamos o que eles nos dizem. Ele está falando da psicografia aqui, o médium psicografando com as mãos. Diretamente. Sem o recurso da cesta, nem da prancheta. Aqui também está dizendo que às vezes sai a mesma caligrafia do espírito. Não, são caligrafias diferentes. Então. E por que todo esse fenômeno na época, para ser provado, era uma autenticidade? O que você acha? É porque hoje em dia... A proposta é chamar a atenção. Sim, não é do psicógrafo, não do psicógrafo. Não, o fato é o seguinte, poderia psicografar da mesma maneira, se quisesse exercer a mediunidade, se empenhar em exercer. Mediunidade, ela também pode se dar pelo exercício. Você não desenvolve mediunidade, mas você aprimora a mediunidade pelo exercício. Tá? Pelo exercício. Tudo é assim na vida, não tem nada de graça. É que as pessoas pensam que vão chegar numa mesa, vão pegar num lápis, numa caneta e vão sair escrevendo. Quando não, por vaidade, ficam imitando os médios que existem por aí. É assim que funciona. Não tem nada de graça, não tem nada pronto. Mediunidade não é uma coisa pronta como muita gente imagina. É pronto, estou médium de psicofonia, vou sentar numa mesa, vou começar a falar e acabou. Não é assim. A não ser que tem pessoas que é muito ostensiva à mediunidade. Né? Ostensiva para todos que têm psicofonia. Uns podem ter mais facilidade, é isso que você está falando. E outros menos facilidade. Mas essa facilidade pode ser adquirida pela prática, pelo exercício. Ele só vai se tornar um médium experimentado se ele exercitar a mediunidade. A maioria não quer compromisso, nem na casa espírita vem, muitas vezes, não participa de nada. Como é que pode? Realmente. A verdade é essa, infelizmente a verdade é essa. Nesta altura do campeonato aqui, o que acontecia, o fenômeno que ocorria, quer dizer, a coisa começou lá com os barulhos insólitos, né? Nas paredes, na madeira, no chão, no fogo e tal. Depois mudou não, teve também avançou para o movimento de objetos. É isso? Cadeiras e mesa depois, que foi, porque a mesa é o lugar onde as pessoas se reúnem mais fácil em torno de uma mesa. Então acabou centralizando na mesa. Não é? Daí, no tempo de Kardec, quando ele começou a experimentar, saiu da mesa, que já estava com o alfabeto, a palavra sim e não, os números,
não é, colocado para facilitar a comunicação do espírito, avançou para a cesta de bico. Não é isso, lembra? Colocava um lápis assim, né? A cestinha, um médium, ou 2 médios, ou 3 médios colocavam a mão e ela começava a fazer movimento, e quando você ia ver, tinha coisa escrita no papel. Daí também criou-se a prancheta. A prancheta era uma madeira, né? Onde você enfiava um lápis, né? Fazia um buraco, o lápis ficava assim, né? Com uma parte para cima, a pessoa enfiava a mão assim, ó, e escrevia. Isso que é a prancheta. Aí se percebeu que não precisava de nada disso, que essas coisas eram apenas um apêndice, uma extensão da mão do médium, que não precisava de nada disso. Se o médium pegasse a caneta ou o lápis diretamente, ele ia escrever da mesma maneira, né? E daria para perceber que aquilo que ele estava escrevendo não era dele, porque muitas vezes não é inteligência para compreender nem a pergunta nem a resposta. Então, se o médium está sendo perguntado, muitas vezes mentalmente, sem se articular a voz, mentalmente, só, numa língua diferente, que não era a língua que ele usava. Como é que ele podia dar uma resposta na mesma língua na qual ele era perguntado e coisas que tinham uma profundidade muito grande? Então, estava claro que ali tinha uma inteligência que não era do médium. O médium só estava sendo intermediário entre aquele que fazia a pergunta e quem estava respondendo essa pergunta. É uma inteligência, é um ser à parte. Então o que ele está propondo aqui, vamos colocar esse ser fora da humanidade, como se não fosse um ser que estivesse dentro da humanidade. E vamos ver o que eles mesmos falam a respeito, que é a explicação que ele vai dar agora. Anotem isso para vocês, esse item 6, porque esse item 6 ele é para ser lido e relido, e aqui tem muitas respostas que existem no movimento espírita e que ele é capaz de responder com qualidade doutrinária, desdizendo tudo isso que está aí no movimento espírita, desdizendo tudo isso aí, a começar das colônias espirituais, dessa baboseira toda que existe por aí. Tá? Mas o senhor tem que concordar, hein? Que essas colônias espirituais é um consolo, hein? Aqui. Não, depende. Agora, eu digo para você que depende de como a pessoa recebe a informação a respeito da doutrina. Depende muito. Assim, ó, vamos dizer. Essa informação do senhor aqui, de boa, estou entendendo, e foi legal. Certo? Para mim tá bom. Tá ótimo, Ética. Mas não vai falar isso para minha irmã. Não, espera aí. Você não tinha a mesma maneira de pensar dela? Não. Mas você aceitava a teoria das colônias e gostava disso, achava bom e tal. Gostava de romance espírita. Tá bom. Então o seu pensamento tendia para isso. Como o meu antigamente. Gostava de romance espírita. Como o meu. Mas tinha uns bem ferrados, que ferra bem a gente, dá um cagaço tremendo. Como o meu antigamente. Então a gente acaba sendo levado a pensar de determinada maneira. Agora, pensa bem, o que é melhor para uma pessoa? Ter liberdade total ou ficar num lugar só? Com certeza. E eu não estou falando de desencarnado, não. Eu estou falando de encarnado. Com certeza. Liberdade total. O que é melhor? Estar no presídio ou estar livre, podendo trabalhar, podendo ser útil à sociedade, podendo ser útil à família e tudo mais? É a mesma coisa, a comparação é a mesma. Porque se você admitir a teoria das colônias espirituais, a gente tem que admitir também que nós vamos estar sempre localizados e circunscritos a algum lugar, o que é mentira. Isso é uma mentira deslavada. Isso foi criado por um espírito e aceito por um médium que não era espírita, era um médium católico. E era um médium que trabalhava, ele era funcionário público. O funcionário público trabalha aonde? No departamento.
E tudo dentro do funcionalismo público é departamentalizado. E ele criou departamento de reencarnação, departamento não sei do que, departamento não sei do que. É assim, não tem nada de errado, está tudo certo. Não tem nada de errado com o médium não foi um criminoso por conta disso, nem nada disso. O fato é que o espírito ditou, foi aceito e se colocou no livro e se aceita aquilo como verdade. Problema de cada um. Entre o espírito, que é o que Tielco denomina André Luiz, que é um médico que tinha o sobrenome de Esposel. Ele foi diretor, ele foi presidente do Flamengo, esse cara. Foi um devasso, foi um cara que gostava da noite, boêmio, alcoólatra, fumante. E ele mesmo declara no livro, não sei se você já leu, leia, que você vai ver, ele mesmo declara no livro que ele iludia as empregadas da mãe e tudo mais, tinha relações com aquelas empregadas e tudo mais. Entre o boleiro e os espíritos superiores, não tenha dúvida, eu fico com os espíritos superiores. E nós vamos ver agora nesse resumo da doutrina dos espíritos, que esse resumo aqui foi escrito pelos espíritos e não por Kardec. Esse resumo aqui foi editado pelos espíritos superiores. Não tem a mão do homem aqui, nem a mão de um espírito. São vários espíritos de vários médiuns dando a mesma resposta a que se chegou a esse resumo. Entendeu? Então, o raciocínio é lógico. A pessoa, ela só tem medo de estar livre porque ela não sabe o que fazer com a liberdade dela. Só por isso. Então ela tem que estar ligada a alguém ou alguma coisa. Como é que a maioria das pessoas tem tendência aqui na Terra de estar ligado a um grupo, independente do que esse grupo represente? Muitas vezes representa o mal, representa a violência, representa a anarquia, representa a bagunça, representa bandidismo, mas a pessoa tem que estar ligada a um grupo. Ou ele é corintiano, ele é palmeirense, ou ele é do PCC, ele tem que estar ligado a um grupo. Porque ele sozinho ele não sabe o que fazer com a vida. Esse é o grande engano do homem. Toda vez que você, para ser feliz, você busca a solução da sua vida no outro, você se torna cada vez mais infeliz. A solução da vida da gente e a felicidade está em nós mesmos, não no outro. A maioria de nós faz o quê? Espera que o outro faça melhor que a gente, para que a gente possa se apoiar nele. Esse é o maior engano. A gente não tem que esperar nada de ninguém e nem esperar que a felicidade venha de fora. A felicidade está dentro de nós. Nós que temos que construí-la. A construção da felicidade de qualquer coisa na vida só depende da gente. Como é que a gente pode esperar que pessoas com atitudes infantis, irresponsáveis, possam ser felizes? Eu vi agora uma reportagem que no Rio Tietê, cada 6 meses, passa um grupo de pescadores, agora um pouquinho de sair de casa, um grupo de pescadores recolhendo o lixo no Rio Tietê. A cada 6 meses eles fazem esse trabalho, só para demonstrar o quanto essas pessoas são irresponsáveis, porcas, para não dizer outra coisa. Eles recolhem 10 toneladas de lixo, variado, aqui na nossa região. Como é que uma pessoa pode ser feliz jogando lixo assim irresponsavelmente? Eu fornecia como é que chama aquele água e esgoto de Jauiara que a gente fornecia? Não é Saenja, Saenja é água. Água e esgoto? Que coisa do esgoto? Sanej. Eu fornecia para a Sanej. De vez em quando eu ia lá na Sanej levar mercadoria que eles compravam comigo. E eu tinha muita amizade com quem faz o tratamento do esgoto, porque eles tratam o esgoto e a água sai de lá, da Sanej, é lá em cima, é lá depois da pista. São José, acho que é, se não me engano, lá para frente lá. Né? Eu tinha amizade, como eu tinha amizade com o pessoal, eles me mostravam como a água chegava e como ela saía. Ela sai potável de lá. Ela sai, pode tomar água. A mesma água que entra, depois de tratada, sai potável.
E naquela época que eu fornecia para ele, Jaú já tinha 100% do esgoto tratado. A água entra lodosa, não só de fezes, urina, etc., mas de sujeira que as pessoas jogam. Imagine você, fralda de criança, absorvente feminino, aparece de tudo que você puder imaginar, aparece lá no meio daquela água, do que você puder imaginar, de cachorro morto, feto, o que você puder imaginar. Olha quanta irresponsabilidade, quanta falta de responsabilidade uma pessoa cometer uma coisa dessa. E a pessoa fica esperando que a felicidade venha de fora, enquanto que ela está promovendo a própria infelicidade. Você entende o que eu quero dizer? Por isso que as pessoas têm medo da liberdade. Porque você estando localizado e circunscrito, vai ter sempre alguém tomando conta de você. Esse é o maior problema do ser humano. Ele não quer a liberdade. Na verdade, não precisa de alguém tomar conta. Não, absolutamente. Absolutamente. É a mesma questão da religião. É a mesma questão da religião. Enquanto a gente pensar que é bom alguém tomar conta da gente, vai ter esse bando de malandro por aí, se locupletando no dinheiro de quem dá dinheiro para eles, com prestígio social, político, etc. Por quê? Porque ele acha que tem que ter alguém intercedendo por ele junto ao Criador. Representante dele junto ao Criador. Você entendeu o que eu quero dizer? Ninguém precisa de religião. Ninguém precisa de religião. Ninguém precisa de religião. Chega uma época que não vai existir, né? Coitada, a Ju estava com dor de cabeça e ela disse que está melhorando. Boa noite, viu, filha? Prazer receber você aí. E Wagner também está com a gente, os dois estão desejando uma boa noite. Deixa eu ver o que o Wagner está perguntando. Ele perguntou alguma coisa. Ele diz assim: com certeza, Sr. Luiz, o ser humano não consegue andar sozinho. Precisamos muito ainda aprender realmente o sentido da liberdade. Liberdade é exatamente isso. Liberdade é você poder ter responsabilidade quando ninguém está olhando. Não é? Essa é a verdadeira. Não é? Porque como tudo tem... confunde liberdade. Exatamente. A pessoa confunde liberdade com libertinagem, que é uma outra coisa que não tem nada a ver. Não tem ninguém olhando, que se dane, eu vou jogar mesmo. Enquanto que o responsável, o consequente, ele faz exatamente o contrário. Né? Ele é tão responsável na frente como diante da ausência, como diante de qualquer pessoa. Né? Exatamente isso que o Wagner está falando. Muito bem. Deixa eu marcar a presença para a Juliana aqui, senão depois eu acabo esquecendo. E mesmo por dia a gente vai que não vai para a coluna da Pombrada. Olha, é muito simples, é só pegar no livro 4, capítulo 2, se não me falha a memória, das penas e recompensas. Nós não gozamos nem as penas, nem as recompensas em lugar nenhum. Absolutamente em lugar nenhum. Não tem aonde. É onde você está. Você está feliz aonde você está. Não depende do local onde você está. Você pode estar no lodo, na lama. Se você for uma pessoa feliz, você vai estar feliz. Enquanto que tem aqueles que estão no palácio, num tapete de 10 centímetros de altura, espessura, e estão infelizes, se matam. Hoje um senhor de idade não matou a esposa, porque viu a esposa lá com mal de Alzheimer e não resistiu, não aguentou ver ela sofrer. Ele cometeu uma loucura. Cometeu uma loucura, matou ela, tirou dela a oportunidade que o Espírito estava tendo de resgatar, talvez nos últimos momentos da vida dela. Ela não pediu não, né? Não, ela nem fala. Eu acredito que Ela não. nem falava, ela só olhava. É no momento derradeiro, ninguém sente, viu? A morte não é dolorida, não, pode ficar tranquilo. Aí é falta de conhecimento. É, falta de conhecimento. Dizem os Espíritos que nem no reencarne, nem no desencarne a gente sente. Mas para o Espírito é muito mais doloroso reencarnar do que desencarnar. Mas a gente não sente, a gente começa
quando vão se estreitando os laços que ligam a gente ao corpo, e isso se dá molécula a molécula, a gente vai entrando num estado de torpor, vai perdendo a consciência. No momento do reencarne, você perdeu totalmente a consciência do que você estava fazendo antes de reencarnar. Então, quer dizer, esses dois momentos são momentos críticos, né? Desencarne é a mesma coisa. A mesma coisa. Não, tem gente que no momento do desencarne já está desencarnado há muito tempo. Há muito tempo, já está com o pé lá. Está com o pé lá há muito tempo, porque vai fazendo tudo que é certo na vida, vai se desligando aos poucos. Quando chega no momento do desencarne, praticamente está desligado. Vai facilitando a situação. Ao passo que aquele que é ligado à vida material, ele faz ao contrário, ele vai estreitando cada vez mais os laços, não estreitando, porque seria um contrassenso, mas ele vai não permitindo o desligamento. Fica dificultado esse desligamento. Vai não querendo ir, né? E não quer ir mesmo. Conheço. Porque o pai dele era bem desligado, viu? Porque Foi com facilidade? Foi. Não depende de ser espírita para que isso aconteça. Não depende de ser espírita. Mas não depende de ser espírita, não. Depende, é o que a pessoa pensa. Viu? Mas vamos embora, preste atenção no resumo da doutrina dos espíritos aqui, que isso é muito interessante e tem muitos ensinamentos aqui. Aqui diz o seguinte: os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem um mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida um mundo corporal. Resumimos, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de, mais facilmente, responder a certas objeções. Daqui para frente é a palavra dos espíritos superiores, tanto que está numa situação aqui diferente, numa condição diferente, colocada aqui diferentemente no livro, exatamente para dar esse destaque. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo visível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Então vamos repetir aqui que é importante, preste atenção. Os seres materiais constituem o mundo visível e o corporal. Fácil de entender, né? A gente entende com facilidade porque nós estamos encarnados. E os seres imateriais, não está chamando espírito aqui de flama, de centelha, de coisa nenhuma. São seres imateriais, ou seja, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a matéria. É importante entender isso, tá? Espírito não está, em hipótese nenhuma, de maneira alguma, ligado à matéria. O mundo invisível ou espírito, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Significa dizer que, se o universo deixasse de existir, os espíritos continuariam existindo de alguma maneira. Porque o universo é material e os espíritos são imateriais. O mundo espírita é o normal. A gente pode dizer também, da mesma maneira, que o mundo material é anormal. Não pode? Não é um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico. E é verdade. Olha, primitivo, ou seja, ele dá origem ao mundo material. Não é o contrário. Ele dá origem. Eterno, ou seja, não tem fim. Teve um começo, mas não tem fim. Pré-existente, ou seja, que vem antes de qualquer mundo material ou de qualquer situação material. E sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido,
sem alterar a essência do mundo espírita. Olha, só por essa resposta, isso aqui já destrói a questão das colônias. Simplesmente destrói. Simplesmente coloca a questão das colônias em xeque-mate. Por quê? Porque ele diz assim, o mundo corporal é secundário do que são formadas as colônias, das vibrações mentais, daqueles que dirigem as colônias. Quem leu Nosso Lar sabe do que eu estou falando. Então leia, que é importante saber. É importante a gente comparar. A doutrina espírita não tem medo desse tipo de comparação, viu? Leiam todos os livros, nós temos aí todos. Acho que deve ter a coleção da Vera Luiz todinha aí. E de Emanuel também. Leiam para vocês poderem comparar. Tá? O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido. Nós não precisamos de nada que é material, de nada que é constituído de matéria. Se a colônia é formada pela vibração mental dos espíritos que ali habitam, primeiro que esses espíritos não poderiam fazer nada, absolutamente nada, a não ser ficar pensando naqueles prédios. Porque uma coisa no mundo espiritual, ela só se materializa através do pensamento dos espíritos. Por exemplo, se eu estiver desencarnado e quiser me mostrar para vocês com este óculos, primeiro que eu vou ter que dar a aparência no meu perispírito do Luiz Herrera quando estava encarnado, e eu vou ter que pensar nesse óculos enquanto eu estiver aparecendo para vocês. Porque senão o óculos não vai existir. Então que sentido tem o espírito ficar pensando o tempo todo numa coisa? Explique para mim. Ele não vai fazer mais nada, só ficar pensando o tempo todo naquela mesma coisa. Porque a partir do momento em que o espírito deixa de pensar em uma coisa, ela se esvanece. E mesmo porque a colônia não é só colônia, tem de tudo. Tem comida, bebida, refrigerante, banho, sopa, né? Tem hospital, tem de tudo. Ah, é? Agora tem computador. Não, agora tem. Os livros mais modernos, né? Os mais modernos tem computador. Né? Quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido, não é lógico. Não tem lógica, é só querer raciocinar. Quando o espírito desencarna, acreditando nisso aí, como seria para ele lá? Eu vou ficar esperando isso a vida toda. Olha, nós já recebemos, para ilustrar isso que você está perguntando, eu vou contar para você a comunicação que nós recebemos uma vez aqui de uma senhora, se não me engano. Ela tinha desencarnado, não sei se há 10, 15, 20 anos atrás, você lembra dessa comunicação? E ela acho que era um homem. Ele estava num túmulo, deitado, esperando a corneta tocar. Era a corneta que, lembra dessa comunicação? Corneta que reúne os salvos, aqueles que estão salvos, e aqueles que vão ficar à parte. São os evangélicos que pensam dessa maneira. Ele estava esperando a corneta tocar. Com a minha avó, por parte de mãe, aconteceu a mesma coisa. Ela teve que ser atendida no centro espírita, porque fazia muito tempo que aquele desencarnado já estava esperando Jesus ir buscar ela, vir buscá-la. Porque ela acreditava que a hora que ela morresse, Jesus viria buscá-la. Ela aprendeu isso. Nós somos herdeiros do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa. Não tem outra maneira. Elas vão para a colônia, eles vão pensar numa colônia. Vão pensar até descobrir que estão equivocados, que estão enganados de alguma maneira. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e a sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Reparem que os espíritos reiteradamente poderiam, já em várias questões aqui, ter ensinado a respeito das colônias. Não poderiam? Poderiam, várias questões aqui. Não é? Ora, como essa aqui, vamos colocar essa questão como se ela fosse afirmar a existência das colônias. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, e sua destruição pela morte os devolve às colônias. Não seria isso? Encaixaria, não é? Mas devolve a liberdade, ou seja, se ele tiver condição, ele pode ascender ao espaço
e transitar pelo espaço tanto quanto lhe seja permitido pela sua evolução. Ou se não fica no vosso lar, não. Ou então ele fica onde lhe é permitido. Se ele estiver ligado ao mundo material, por exemplo, por um vício, pela violência, pelo crime, pela corrupção, ele vai ficar ligado aqui mesmo, com aqueles que lhe são seus pares, tanto encarnados como desencarnados. É assim que acontece. Esse é o prêmio de quem age direito aqui. Esse é o prêmio dado por Deus, não tem prêmio nenhum. O prêmio é um só, é a liberdade de você poder transitar pelo universo, aprender, evoluir, crescer, melhorar intelectualmente e moralmente. Quer mais prêmio do que isso? Do que ficar ligado a essa terra aqui e continuar vendo as mesmas bandaleiras que a gente vê aqui quando encarnado? Só com uma vantagem. Não entendi. Que está desencarnado. Bom, a grande vantagem é essa agora. Vantagem para quem tem a consciência limpa. Vantagem para quem tem o coração limpo e não tem medo, não é? De estar desencarnado. Tem muita gente que teme a morte. Teme por quê? Consciência pesada. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado, e o corpo é apenas o seu invólucro. Os próprios espíritos, definindo a palavra alma, disseram que alma é um espírito encarnado. Então o espírito desencarnado não pode ser chamado de alma. A alma é sempre um espírito ligado a um corpo físico. Desencarnado ele tem o nome de espírito. Quando ele fala do homem, ele está falando propriamente da Terra. É isso? Não, qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo. A aparência é humana. A aparência é humana. Embora o homem pode ser qualquer planeta. Qualquer planeta. Embora eu particularmente, qualquer um, depois de você estudar o livro dos Espíritos, a gente vai raciocinando e você vai percebendo que esses espíritos, eles podem ter variações da sua aparência em função, por exemplo, da atmosfera de um planeta. Aqui nós temos o aparelho respiratório nosso que capta o ar do ambiente para poder continuar vivendo. E nos lugares que não tem ar? Então, pode haver algumas variações, por algumas circunstâncias, variações dessa aparência, mas ela é sempre humana. Né? Vê o que a Juliana escreveu aqui. Pai, acho que farei uma pergunta de alguém que seja leigo dentro da doutrina. No caso desse senhor que ficou no túmulo esperando a corneta tocar, não poderia o espírito superior ter se aproximado e orientado essa pessoa? Não. Não, porque é assim. Nós, mesmo nós encarnados, tá? Respondendo a questão da Juliana. Vocês lembram? Deu para ouvir bem a questão que ela perguntou? Tá. Ela perguntou assim, que no caso desse senhor que ficou aguardando esperar tocar a corneta, o espírito superior não poderia ter se aproximado e orientado essa pessoa. Não poderia porque o espírito, ele se liga e vê aquilo que é o motivo da sua preocupação, nada mais. Quando nós saímos da rua preocupados com alguma coisa, o que a gente vê? Muitas vezes um amigo pessoal da gente passa pela gente e a gente não vê. E outro? Não. A gente, olha, é preocupado, que eu quero dizer é o seguinte, nós saímos para ir no Banco Bradesco. A gente sai com a cabeça voltada com aquele objetivo. Então, muitas vezes, o que acontece em torno da gente, a gente não se dá conta. Isso é uma questão. Segunda questão, os espíritos que têm uma certa inferioridade, têm medo dos espíritos superiores. Muitas vezes eles podem até tentar se aproximar, mas são rechaçados. Tem esse lado também, tem essa questão também. E tem a terceira questão que é muito importante também. Os espíritos precisam passar por determinadas situações e circunstâncias, porque elas são didáticas, o objetivo é ensinar.
Não adianta alguém querer, por exemplo, quando a lagarta está saindo do casulo para se tornar uma borboleta, se você facilitar a saída dela do casulo, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir voar. E todo o esforço que ela faz para sair do casulo faz com que o fluido do corpo dela se espalhe pelas asas e dê vitalidade às asas dela. Se você facilitar a saída dela do casulo, o que acontece? Ela vai sair, não vai conseguir voar, ela acaba morrendo. Né? Assim é a lei de Deus. Ele espera que a gente, de uma maneira própria, vá entendendo as coisas, raciocinando a respeito e tome as lições da vida para sempre, se possível. Que elas calem tão profundamente que nós não vamos nos esquecer mais dessas lições. Esse é o objetivo. Às vezes o espírito superior não vai, porque aquilo ali vai estar servindo conhecimento para ele. É didático, para quem está passando é didático. Não adianta você querer, ele tem que passar. É a mesma coisa a respeito dessa senhora cujo marido abreviou a vida. Ele não sabe o mal que ele fez para a esposa, porque ele, primeira característica desse senhor, ele não confia em Deus. Porque ele está vendo o sofrimento da mulher, ele está achando que ela está sofrendo injustamente, quando não existe injustiça. Né? Segundo, se ele tivesse um pouco de elevação espiritual e conhecimento espiritual, ele veria que ali está uma oportunidade valiosíssima, tanto para ele como marido, que podia servir e ajudar a sua esposa, ele estava fazendo isso, e para ela também, que está passando por uma situação que muito provavelmente era uma lição muito boa para ela. Terceiro, cometeu uma grande estupidez, abreviando a vida dela, tanto para ele como para ela. Não, mas é uma questão, tendo conhecimento, é claro que o Criador não julga com rigor, ele julga sempre a intenção. Os Espíritos ensinam isso para a gente. É claro que no caso dele vai ter atenuante, com certeza. A ignorância dele, a falta de conhecimento, vão ser atenuantes. O que não teria para um de nós com o conhecimento que nós temos. Seria bem pior para ele. Muito pior, infinitamente pior. Foi preso em flagrante. Vamos lá, deixa eu ver se a Ju fez mais alguma pergunta. Entendi, mas isso não significa que não existem espíritos superiores tentando ajudar ou na espera de poder ajudar aqueles que necessitem, né? É claro que os espíritos sempre ajudam. No caso desse senhor que estava à beira do túmulo, tocando, esperando a trombeta tocar, é claro que o seu espírito guia estava inspirando. Tanto isso é verdade que ele foi trazido no centro espírita para ser esclarecido. E foi esclarecido. É claro que sempre tem alguém ajudando, mas a priori, de bate pronto, ele tem que passar pela experiência para poder aprender. Mas o conhecimento do senhor já tem que ser mais fácil para sair desse estado do carne? Olha, o conhecimento por si só, ele isoladamente não significa nada. Mas não é mais fácil para o senhor sair desse estado? Isoladamente ele não significa nada. O fato de ter conhecimento vai fazer o quê? Uma modificação na nossa maneira de pensar, entender a vida e na maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas de um modo geral. Isto sim é que modifica a nossa situação ao desencarnar e depois do desencarne. Porque à medida em que nós vamos recebendo esse conhecimento, nós vamos aprimorando a nossa condição moral, a nossa evolução moral, melhorando as nossas regras, a nossa maneira de nos comportar em relação ao próximo. E isso é que muda tudo. Por isso que Jesus bate e rebate em cima da caridade. A gente resume, a gente fala caridade, a gente resume 3 coisas importantes: benevolência para com todos, perdão das ofensas e amor ao próximo. Isso que é caridade para Jesus. Se você analisar essas 3 coisas, você vai ver que caridade é uma coisa muito ampla. E que a caridade, a palavra, resume a lei do amor, resumidamente, resume a lei do amor e incentiva exatamente ao aprimoramento moral. E isso é que realmente altera a situação do espírito depois que desencarna. Tá? O conhecimento leva a isso. Mas se você pegar o conhecimento e isolar, ter esse conhecimento e não fazer nada com ele, não vai
Resultado é a mesma coisa que você colocar gasolina no carro e não ligar o carro. Não botar ele para andar. Se ele não circular, ele não vai cumprir a função dele. Por mais combustível que ele tenha no tanque, ele não vai cumprir a função dele. Ele vai estragar, se deteriorar e não vai cumprir a função. Tanto isso é verdade que, por exemplo, nós temos médicos, gente de conhecimento extraordinário, elevadíssimo do ponto de vista intelectual, que são imorais. Não é verdade? E a gente tem uma consideração tão grande por essas pessoas, porque exatamente pelo fato de entender que eles têm mais conhecimento que a gente. São pessoas, nós nos referimos a essas pessoas como pessoas esclarecidas, não é assim? Quando na verdade eles só são esclarecidos do ponto de vista daquilo que estudaram. Porque na maioria das vezes não são pessoas esclarecidas, não são espíritos esclarecidos. A faculdade que a Juliana estudava, tinha um ônibus que ficava ali, que era fruto de um trabalho de um mineiro, né? Pessoal de Minas, né? Ele pegou 2 ônibus, modificou internamente os ônibus, criou prateleiras dentro dos ônibus e encheu de livro espírita. E saía para vender. E a filha ia para um lugar com o ônibus e ele ia para outro. As grandes capitais e tal. E nessa oportunidade a Juliana estava estudando, terminando a faculdade, e o ônibus estava parado lá, nós entramos no ônibus para conhecer. Uma das histórias que a moça contou para a gente foi exatamente isso. Um médico, se eu não me engano, até professor lá, né? Se eu não me engano, era até professor na faculdade, na Unifesp, que é uma das grandes faculdades de medicina de São Paulo. Entrou dentro do ônibus, depois de ter lido o nosso lar, falou: explica para mim que eu não entendi nada. O conhecimento dele ia até a parte intelectual das informações que ele recebeu. Mas moralmente, ele estava, do ponto de vista espiritual, ele não tinha conhecimento nenhum. Isso quando se perde nos vícios, né? Quando se tem vícios terríveis. Terríveis. Hoje um médico, de vez de receitar colírio, receitou remédio para micose para o homem, para pingar no olho. Nossa Senhora, e o homem pingou? Aí não viu, estão achando que ele estava dopado quando passou esse imagem. Dopado por quê? Ai. É complicado, né? Terrível, não? Terrível. Bravo. Tá. É problema. Vamos lá. Vamos seguindo em frente. Entre as diferentes espécies de seres corporais, já lemos, né? Há no homem 3 coisas. No homem 3 coisas. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Princípio vital, só para recordar, é o elemento que dá vida, que vitaliza o corpo. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o liame. Liame é a ligação, que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do corpo. O espírito conserva o segundo, ou seja, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível
ou mesmo tangível. Tangível é que pode pegar, tocar, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. E se comprazem no mal. Nesse número há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados, deixando o corpo a uma volta ao mundo dos espíritos. Mais uma vez eles têm a oportunidade de ensinar a respeito das colônias e não fazem. De que haviam saído para reiniciar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, o qual permanecerá no estado de espírito errante. Esse rodapé aqui é de Kardec, é uma anotação de Kardec que diz: entre essa doutrina da reencarnação e a da metempsicose, tal como admite algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso dessa obra. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, inclui-se que todos nós vivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Eles nunca falam em lugares intermediários. É sempre planetas ou mundos. Não existem locais intermediários. Isso é uma outra coisa que a gente pode deduzir desse estudo que a gente faz e comparar aí com a teoria das colônias. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana, tá vendo, Orlando? Tá vendo? Embora a gente reencarne em vários planetas ou mundos diferentes, é sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. Que é a teoria hindu, né? A teoria hindu é essa, né? Não só a hindu, como a budista também e outras, né? As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Espírito não retrograda, ele sempre avança. E tem livros chamados espíritas que diz que existe a segunda morte, a terceira morte, o cara se torna um ovoide, tá, essa estupidez toda, que é um absurdo. Essa maldade volta a ser um novo. Isso não existe. Como fala o padre lá, como é que chama? Como é que chama lá o espanhol? Isto não existe. Quevedo. Turma do Pânico chama ele de Quemedo.
absurdas desse mundo. Como é que é? Tem umas coisas absurdas desse mundo que passam na televisão. Tem. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros. O que vocês entendem por apetites grosseiros? É isso mesmo, a gente tem que entender isso mesmo. Tudo que se refere à satisfação do corpo, tudo. Vício, tudo. Tudo que se refere aos apetites grosseiros do corpo. Aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Mais uma vez, ele não fala em lugares intermediários, né? Fala em globo, planeta. É um consolo, né? A gente quer encontrar com todos, né? É um consolo muito grande, muito grande. Você nunca vai estar, não tem necessidade de colônia nenhuma, você nunca vai estar sozinho de jeito nenhum. Sempre com seus pares. Né? Se você for um espírito que procurou aprimorar-se ao longo da encarnação, você vai estar junto com os bons espíritos. Só mais. Aprendendo tudo que você quiser aprender, indo onde você quiser ir. Né? Para que ficar localizado num lugarzinho? Ainda fala que o nosso lar fecha a porta para os espíritos que querem entrar. A mulher que abortou um monte de gente, bate na porta, não deixa ela entrar não. Ainda fala para o André Luiz, dá uma olhada, apura a visão. Aí ele apura a visão, diz que vê um monte de coisa grudada, coisa mancha preta grudada no corpo dela, que foram as crianças que ela abortou e se grudaram nela, se anexaram a ela pelo ódio. É terrorismo puro, para com isso. A pessoa que comete aborto, seja ela um médico, seja uma parteira, faz por ignorância. E mesmo a pessoa que pede para fazer, né? Faz por ignorância, faz por uma razão só, ignora as consequências. Que a partir do momento que tiver consciência delas, não fará mais. Uma vez eu estava dando uma palestra em Bocaina, falando a respeito do aborto. Uma mulher desesperada no final da palestra me abordou e veio contar para mim que tinha feito um aborto, que agora ela era espírita e jamais ela faria isso, com a consciência que ela tinha agora. Eu falei, então fique tranquila, meu irmão, você não deve nada para a sua consciência. Você tinha consciência do que você estava fazendo? Não. Então fique tranquila. Você ignorava. Né? Quer dizer, é assim que funciona, não o contrário. Então seria um Deus como nós, né? Que pune. Onde é que está a misericórdia dele? Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Essa delineiam na sua memória a recordação de todo o bem e do mal que tenha feito. Das existências anteriores. E nessa também. E nessa também. É por aí porque está servindo de comparação do que tinha que ter feito e não fez? Na realidade é um balanço. Balanço. É um balanço da existência que ele acaba de deixar. E depois, ao longo do tempo, ele vai se lembrar das outras. Mas e ele vai colocar. automaticamente. Não, ao longo do tempo, eu falei. Ao longo do tempo. Ele vai ficar desencarnado, vai fazer uma projeção judiciosa
das encarnações que ele já viveu, da última encarnação, vai colocar na balança os prós e os contras e saber o que ele precisa viver para adquirir os valores que ele não tem. É assim que funciona. Não tem erro, não tem segredo. É uma coisa simples de entender. Difícil de se fazer, mas simples de entender. Pode levar milênios para o cara fazer uma projeção dessa. Não só para fazer uma projeção, mas para ele arrumar a oportunidade que ele precisa para reencarnar novamente. Para vivenciar aquela experiência. Os espíritos exercem sobre o mundo moral. Não, peraí. Tá, os espíritos não encarnados, preste atenção nesta parte. Preste atenção nessa parte. Os espíritos não encarnados ou errantes, ou seja, aqueles que estão desencarnados, em estado de erraticidade, não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Aí não deixa, não tem dúvida, é categórico, é claro, é objetivo, é direto, não tem como você fazer daqui, tirar daqui uma outra interpretação. Não deixa margem para uma segunda interpretação. Ou estão no espaço, ou estão entre nós. Aqui quem vem com esse papo aí, então, vou anotar isso aqui, vou anotar para ele. Pois é. Olha, a pessoa, na realidade, aqui não deixa dúvida. E se você ler, olha, anote para você ler Mundos Transitórios. Está no Livro dos Espíritos. Mundos Transitórios. Ali tem 11 perguntas que eles teriam a oportunidade clara de ensinar a respeito das colônias. E não fazem. Ali é claro. Ali tem oportunidade uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quando você pensa que ele vai dar a resposta, que você... Bom, agora ele vai falar das colônias, né? A Terra já foi um planeta, foi um lugar desse. Não tem. Hã? Eu fico esperando a resposta até hoje. Não, na realidade, se você for em busca daquela resposta, o que você vai encontrar é uma resposta que contradiz totalmente a teoria. Mas há um espírito que define? Mas há um espírito... Não, ao longo da obra inteira você encontra. Da colônia, são um espírito que define? Começou com ele. Você está falando dos mundos? Do André Luiz. Não, vários. Na realidade começou com o André Luiz. Na realidade começou com o André Luiz e depois muitos médios copiaram essa teoria, inserindo essa teoria em obras. Então, o romance é um estilo literário que permite, tanto ao encarnado como ao desencarnado, inserir ali informações que não tem, muitas vezes, rigorosamente ligação nenhuma, responsabilidade nenhuma com a doutrina espírita. Você coloca o que você quiser. É praticamente isso, um comércio. Tem muitos, tem um livro do seu Milton aí, sobre o Largo do Tâmisa. Tem ainda algum exemplar aí? É. O seu Milton Felipe escreveu esse livro na minha casa. Ele ficou 40 dias em Canaã e ele, inspirado por um espírito, escreveu esse livro. Esse livro retrata o capítulo 23 do Livro dos Médiuns perfeitamente. Ali é um exemplo de um romance doutrinariamente correto. E é um romance. Então, a primeira coisa que o médium precisa ter, conhecimento. O médium, por ser médium, ele não é um sabichão. E o espírito, por ser desencarnado, muito menos. Então, este André Luiz, que escreve, você entra na nossa página na internet, na nossa da casa aqui, e procura em documentos,
em estudos, quem foi, qual é a verdadeira identidade de André Luiz. Lê esse documento para você ver. Eu já ouvi falar bem mal dele. Não, a gente não fala mal, a gente faz uma análise, a gente faz uma análise crítica. Já ouvi outros falarem como ele era. Porque essa teoria das colônias, isso leva as pessoas a entenderem a doutrina espírita de uma maneira completamente equivocada. Acabam, a maioria das casas espíritas estudam as obras de André Luiz e não estuda Kardec. Quem foi que contou que ele era ele? Foi no Rio de Janeiro, Luciano dos Anjos, se não me falha a memória, que é um sujeito ligado à Federação Espírita Brasileira, que revelou a história dele. Porque o Chico sabia quem ele era. Só que como a família Esposel ainda tem sobrevivência no Rio de Janeiro, o Chico não quis contar para não afetar a família. O Chico sabia quem era. Quando esse espírito aparece para o Chico, querendo psicografar pelo Chico, ele conversa com o Chico, vou psicografar através de você, porque o Chico tinha uma evidência muito grande também. Eu vou psicografar através de você. Ele falou, tá bom. Começaram a conversar e tal. E ele falou, o Chico falou antes dele ir embora, falou, como é seu nome? O Chico dormia numa cama assim, e o irmão dele dormia numa cama atravessada em relação à cama do Chico. Ele perguntou, quem é que está dormindo aí? Ele falou, meu irmão, como é que ele chama? André Luiz. Então esse vai ser meu irmão. André Luiz. E eu tenho aquela agenda ali, ó. Onde é que ela está? Ela estava aqui, eu preciso procurar saber onde ela está. Ela está por aqui. Tem uma agenda, acho que de 2008, 2009, que o próprio Chico Xavier declara que André Luiz, ele é instruído por 12 outros espíritos a escrever o que escreve. Então, não existe André Luiz. Entendeu? Isso causa, a impressão que dá é que esses ensinamentos vieram para criar desordem dentro da doutrina espírita. Ele estava sendo influenciado por outros. O desencarnado, 12 outros espíritos ditam o que ele vai escrever. E a impressão que dá é que isso veio para criar balbúrdia. E quando você vai discutir com editoras sobre essas colônias, eles falam que Kardec não ensinou tudo. Que veio André Luiz para completar o que Kardec... Complementar aquilo que Kardec escreveu. E não resiste a menor análise. Você pega qualquer ensinamento de André Luiz, não resiste a menor análise. Não resiste a análise. Basta a gente ler o que acabou de ler aqui. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Está claro. Estão por toda parte. No espaço, que espaço? Universo. Não é isso? E ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. Estão aqui com a gente, entre a gente. Pode ter aqui centenas, milhares, bilhões de espíritos aqui, estudando com a gente aqui. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Vocês ainda não estariam aqui, né? Não tem sentido, simplesmente isso. Olha, dia 9/7 de 2007 nós paramos aqui, dia 23/7 de 2012 nós paramos aqui também. E agora dia 24 de 3 de 2014. Muito bem. Então a gente estudando isso, a gente acaba chegando à conclusão de que a doutrina dos espíritos resume a obra de Kardec. A gente pode ler todas as outras coisas? Pode, não só pode, como deve, para fazer a comparação, sabe? Se você não tiver parâmetro para comparar, você não tem como comparar. Você não tem como dizer isto serve, isto não serve. Né? Tem que comparar sim, tem que ler, tem que saber e tem que comparar. Por isso que a gente
Denise. Ler os livros antes de mandar para o grupo. Você acha que vou mandar um livro falando de colônia? Ainda tem nome de colônia. Muda. Aqui em Jaú tem uma, ainda tem até nome. Você está me prestando cada vez mais difícil para você escolher o livro assim. Nossa, né? Às vezes passa. Às vezes eu trabalhei, né? O mês passado, não nesse mês, o mês lá eu ainda falei para ele, ó, o livro eu li, é boa história, só que fala um branco. Olha onde está, eu vejo a página e ele ainda, na hora de fazer o informativo, vai ter que colocar um adendo falando sobre o umbral. Para a gente mandar o livro. Assim, a gente estuda, mas quem não estuda? Vai ter que estar com a Bíblia. É difícil. Vamos fazer a nossa prece? Estou percebendo. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos a obra dos Espíritos superiores. Queremos ainda pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Sobretudo, Senhor, dá-nos a força e o esclarecimento necessário para que nós possamos viver e orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram dos nossos estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.